José Manuel, bom dia. Bom dia. Há razões para temer o próximo verão? Eu creio que sim, pelo que vou percebendo, creio que sim. E devo dizer-te que, em boa parte, eh, eu imagino, tenho uma imagem, eu não fui ainda à região, portanto não andei por lá, não conheço o detalhe, mas tenho uma ideia do que é que pode ter acontecido e do que é que pode ser o terreno, porque nós fala-se de 8, 9 milhões de árvores abatidas e o ano passado houve uma outra tempestade, enfim, não teve a mesma violência do Cristino, que foi a tempestade de Martinho, mas essa abateu-se sobre a zona em que eu vivo, Serra de Sintra, e na altura falou-se de 100 mil árvores abatidas, eu creio que foi muito mais do que 100 mil árvores, mas passou um ano dessa tempestade de Martinho, e no terreno, apesar dos meios que existem naquela zona, e do empenho, e das estradas terem estado cortadas meses para se fazerem trabalhos, no terreno ainda está muita coisa por fazer, e portanto imagina-se que dificilmente poderá ser feito num território muitíssimo maior, porventura com maior dificuldade de mobilização de meios. Isto são meios complicados para limpar terrenos daquele, quer dizer, fazendo uma limpeza que eu diria tradicional, que é chegar lá, cortar as árvores, tirá-las, tirar também os ramos pequenos, porque essa é a parte mais perigosa, e fazer, e depois não deixar o terreno abandonado, para que não cresçam imediatamente. Aquilo que é um dos perigos nestas situações é que quando tu tiras a sombra, habitualmente o que cresce primeiro são espécies mais adaptadas ao sol e que se propagam muito bem, como por exemplo uma espécie que está aí por todo lado, nesta altura do ano até é muito bonito, que são as mimosas com flores amarelas e as mimosas e acácias e coisas desse género, têm, enfim, ardem que nem tochas. Portanto, as pessoas falam muito dos eucaliptos e de outras espécies, mas falam mal, porque quando se passa por uma zona de acácias ardida, aquilo são palitinhos que ali estão totalmente retorcidos. Ora bem, qual é o grande risco que isto coloca? São vários riscos que isto coloca e são todos eles difíceis de gerir. Primeiro, de facto caíram muitas árvores. E ao caírem as árvores, há uma coisa que acontece, que é caem as copas. E para haver incêndios de grande dimensão, aquilo que mais preocupa os especialistas são a acumulação de materiais finos. O que quer dizer com materiais finos? Aquilo que arde rapidamente, quer dizer, nós sabemos isso quando fazemos uma lareira na nossa casa, não é? Ou quando acendemos a lareira, ou quando fazemos um churrasco com madeira em vez de ser com carvão. As coisas, os bocados de madeira mais grossos custam um bocadinho a pegar o fogo, ao passo que habitualmente usamos materiais mais finos, enfim, as acendalhas, mas independentemente das acendalhas, usamos materiais mais finos para tentar pegar o fogo, e depois então é que se incendeiam os materiais mais grossos. Ora, aquilo está cheio disso, porque caíram as folhas ficam secas, portanto deixaram de ser, as árvores estão mortas, caíram os ramos finos, e sobre toda aquela zona, é uma zona que está muito úmida, empapada em alguns casos, portanto, e nós também temos a percepção, até pela experiência do ano passado, que termos um terreno onde as condições de crescimento de herbáceas e de mato, por haver muita umidade, é boa durante este período, portanto, inverno e primavera, chegamos ao verão, vem o calor, isto seca e há as condições ótimas para rapidamente se propagarem grandes incêndios, e tivemos já, o ano passado, incêndios gigantescos. E esse é o grande risco, porque tu ficas com uma quantidade de matéria facilmente inflamável muito grande. Não é apenas nem é sobretudo os troncos das árvores, é tudo o resto. Pois, no caso das zonas de Pinhal, estamos a falar de toneladas e toneladas de caruma, não é? Caruma, exatamente. Em cima do caruma, sol. Que não estão, quer dizer, quando a caruma cai e fica colado ao tipo sol, papa, não é? Em papa, não há grande problema. O problema é que aqui muitas delas estão secas no ar, não é? Portanto, porque as árvores ficaram... Isso é uma espécie quase de um colchão. Um colchão. Com muitas bolsas de ar, não é? Pronto. É um Pronto. colchão. E portanto aquilo é muito complicado de gerir. Ora, aquilo que eu também vi na zona de Sintra, repara, a zona de Sintra para já fica perto de Lisboa e portanto tem recursos
que outras zonas não têm. Depois, a parte florestal é gerida por uma empresa, que são os Parques Sintra Monte da Lua, que tem dinheiro. Pronto, que é uma coisa que em Portugal às vezes não há. Tem dinheiro e tem recursos. E, portanto, porque os palácios geram umas receitas muito elevadas e eles têm capacidade financeira, e também penso que as câmaras, também, a Câmara de Cascais e a Câmara de Sintra tiveram também investimentos, e são duas câmaras que, em termos comparativos do país, são câmaras ricas. E aquilo que eu vejo é que andaram lá máquinas enquanto puderam andar, porque aqui este é outro problema, é que as máquinas não podem andar daqui até ao verão. Lá para junho, mais tardar, tem que parar. Porquê? Porque as máquinas, o próprio trabalhar das máquinas, no meio de uma zona perigosa, que é uma pólvora seca quase, não é? Portanto, qualquer faísca pode provocar um incêndio. A gente sabe que se isso acontece com um trator agrícola que está a fazer desbastar um terreno, imagina com uma máquina, muitas delas com correntes, com guindastes, enfim, são máquinas muito pesadas, portanto é muito complicado. Além de que, para fazer estes trabalhos, muitas vezes é necessário, por exemplo, mais uma vez volto ao exemplo de Sintra, as estradas da Serra estiveram cortadas meses, e agora voltaram a estar, porque voltaram a cair árvores, não é? Reabriram o fim de semana passado, até porque amanhã não, domingo, vai haver uma corrida naquela zona, de Sintra até ao Cabo da Roca, é a corrida do fim da Europa, acho que assim que se chama. Tu que és atleta, tu que és atleta, devias conhecer. É isso. É uma corrida bonita. Sobe-se a serra, desce, são 17 km, que são um bocadinho mais exigentes do que o habitual, mas o percurso é lindíssimo. E isso foi já adiado era para ter sido há um mês, mas por causa da chuva de há um mês não se realizou. Eles hoje já estiveram lá a limpar as estradas para poder passar os atletas. Mas aquilo, há muitos caminhos que ainda não foram limpos e que dificilmente vão ser limpos já. Eu espero que este ano, até ao verão, consigam limpar o que ficou do verão passado, do inverno passado, não é deste inverno, é do inverno passado. Agora, transpor isto para uma área, como é aquela área, é que aquela área, nós até sabemos... Por exemplo, área da região centro. A região centro, não é só... quer dizer, é o Distrito de Leiria, mas depois aquilo entra por ali dentro, não é? Nós sabemos, pelas notícias, que o Distrito de Leiria foi o mais afetado, foi porventura o mais afetado. Não é? Mas o Distrito de Leiria inclui muitos municípios que não é só a Mata de Leiria em Leiria, não é? Depois a Leiria, Marinha Grande. É também tudo aquilo que vai por ali dentro, porque aquilo vai até Pedrógão, lembra-se de Pedrógão, vai até a Ferreira dos Ezes, portanto vai até aos Pinhais, aquilo que antigamente se chamava a zona do Pinhal. Hoje em dia já não é bem isso, mas são aquelas zonas onde se conjugam características que mesmo em anos normais, e sem isto são características, e sem o que aconteceu este ano, são características que eu diria muito propícias ao risco de incêndio. E que em muitos aspectos não acontecem sequer em muitos outros sítios da Europa. O que é que tem aquela zona? Aquela zona é uma zona onde temos montanhas, não são muito elevadas, mas que, por existirem, portanto, induzem uma pluviosidade relativamente elevada, portanto são zonas onde chove, não direi torrencialmente, mas chove mesmo em invernos normais, costuma chover no inverno bastante. E depois, quando passamos para o verão, são zonas muito secas. Portanto, temos aqui uma geração digamos, de matéria orgânica muito grande, por causa de umas condições climatéricas que têm a ver com aquela zona de confluência entre clima atlântico e clima mediterrâneo, que é muito característica de Portugal. Isto acumula outro fator, é que essa zona, enfim, já houve outros fogos lá, mas a zona foi muito fustigada nos fogos de 2017. Portanto, o Pinhal de Leiria ardeu 90 e tal por cento, 80 e tal por cento, portanto, ardeu a maior parte, a esmagadora maior parte do Pinhal, mas depois entramos por ali adentro, quer dizer, recordamos de Pedrógão, mas há Pedrógão, há Góis, há toda aquela gente, tudo aquilo ardeu muito nessa altura. E agora, o que é que nós sabemos? Sabemos também que, passados 7 anos, já cresceu, quer dizer, muitas daquelas zonas não foram reflorestadas de forma ordenada,
portanto, muitas nem sequer se tirou de lá toda a madeira, muitas deixou-se que aquilo apenas, portanto, sobretudo zonas onde as árvores ou nascem de sementes que ficam no solo, ou rebentam de toiça, como acontece no caso dos eucaliptos. Portanto, entretanto já há uma massa crítica, uma massa, digamos, capaz de alimentar incêndios muito grande. E sabemos mais, e até quem esteja aqui connosco sabe imenso disso, que há quase que um ciclo, não é? Aquilo de 10, 12 anos, aquilo chega lá o fogo outra vez. E nós estamos perto Acumula e depois a arde. seguir arde outra vez. E arde em condições É assim que sem nós temos a nossa floresta e não mudou nada. A famosa reforma de Dom Dinis não mudou nada disto. Portanto, a segunda, como se dizia, aliás, em muitos aspectos até piorou, não é? Portanto, eu já voltei várias vezes à zona de Pedrógão, depois dos incêndios, e andar por aquelas estradas e por aqueles caminhos, nós percebemos que há um sítio ou outro que está melhor tratado, porque quase todos os sítios melhor tratados, quase todos, não direi todos, melhor tratados, são zonas onde de alguma forma as empresas, as celuloses, compraram, fizeram acordos com produtores e, portanto, arranjaram aquilo, e elas arranjam aquilo de forma em que o risco de facto é menor, mas no resto aquilo está um mato, quer dizer, literalmente, não é? Portanto, nesta zona em particular, na zona de Leiria, enfim, eu não tenho informação suficiente e não consegui encontrar, mas a ideia que há é que os trabalhos digamos, de reconstrução, de replantio, de tratamento da Mata do Rei, não é? Portanto, da mítica Mata do Rei, já vi coisas contraditórias, e, portanto, não sou capaz de ter informação certa, porque há quem diga que as zonas que tinham sido replantadas como deve ser, as árvores até resistiram, as outras que terão caído são zonas em que aquilo nasceu de sementes que estavam no chão, portanto, há ali... Portanto, zonas em que Informações contraditórias. Informações que eu não conheço muito bem. Há quem discuta que se, inclusivamente, já vi essa discussão aparecer também, se nós devemos manter aquela mata como... Aquilo era uma mata pública muito antiga, não é? Portanto, vem de... Nós dizemos que é de Dom Dinis, mas é anterior a Dom Dinis. Será de Dom Afonso III, talvez. Até se fala de poder ser Dom Sancho II. Os bens plantios. Isso se faria sentido manter aquilo nas condições que tem. Quer dizer, não é só a questão mitológica, quer dizer, uma parte, estava aqui a ver, tinha aqui, por exemplo, sei lá, até o Fernando Pessoa, Faz parte da memória do país, Faz parte da memória, Fernando Pessoa, Afonso Lopes Vieira, fizeram poemas onde a Mata de Leiria, o Pinhal de Leiria, estão referenciados, sempre associados às naus, aos descobrimentos, ao Dom Dinis. Não só, é curioso, porque um livro que realmente há muita dificuldade na idade em que era lecionado, pronto, agora será diferente, que era As Viagens na Minha Terra. Do Almeida Garrett. Do Almeida Garrett. Tem um diálogo fantástico sobre exatamente o risco que representava para o cidadão comum atravessar a fazer aquele percurso, não é? Porque alguns confessavam-se antes de atravessar por causa do risco dos assaltos. Isso era tão arriscado que, ou as pessoas consideravam tão arriscado, durante muito tempo foi muito popular a travessia de barco de Lisboa para o Porto e do Porto para Lisboa. Não era só por causa da zona de Leiria, porque havia muito... O Pinhal da Azambuja era uma também, coisa até mais... Eles também discutiam o Pinhal da Azambuja. E portanto, eles Muitos salteadores, é isso? Era, saltos mesmo, sim. Havia pessoas que se confessavam antes de fazer a viagem. E pronto, se morressem, realmente já iam confessados. Isso. E até que depois a viagem a Lisboa-Porto teve ali de barco, teve ali Porto-Lisboa teve um episódio dramático e depois isto tudo contribuiu para que viesse o comboio, não é? Mas sim, mas era agora, muito considerado muito arriscado. Isto também é uma discussão, quer saber se aquilo está a ser tratado como deve ser, se o ICNF tem ou não os recursos suficientes e se trabalha como deve ser no terreno. Eu não tenho opinião, portanto não sei dizer isso. Há quem critique, há quem elogie.
Há uma coisa que, no entanto, eu sei, isso basta olhar para... Aquilo sempre foi, em muitos aspectos, foi tratado com muito carinho noutros momentos. E, sobretudo, quando se começou a dar mais atenção à floresta, ao plantio da floresta, aos pinhais, que é uma coisa que acontece a partir do final do século XIX, princípio do século XX, em que, inclusivamente, há outras zonas parecidas, de dunas, quiaios, por exemplo, são plantadas também com pinhais. E há, aliás, um livro que eu trouxe hoje para aqui, quem estiver a seguir-nos no YouTube pode ver, que é um livro de uma série sobre a floresta portuguesa, que tem umas fotografias esgotadíssimo, o que faz de ti uma pessoa sortuda. É um livro esgotadíssimo, não se consegue comprar hoje, infelizmente, tenho pena não tenha havido uma reedição, e tem muitas fotografias do que era os serviços florestais, aliás, chama-lhes a viatura do administrador florestal, o parque florestal do engenho, os caminhos florestais, estamos a falar de imagens do princípio do século passado, portanto, 1900, 1908, de resineiros, de guardas a cavalo, de um comboio que existia para retirar a lenha, os troncos das serrações, tudo aquilo estava até muito importante e também relacionado até com a própria indústria da Marinha Grande, que também tem um seu lado mitológico na nossa história, não só pela parte da utilização direta da madeira em serrações, mas também como lenha para a indústria vidreira nos seus primórdios. Há quem diga que nós devíamos, porventura, ter um pinhal mais pequeno ou não replantar tudo, mas isso levanta outros problemas, porque o pinhal não está... Quer dizer... O Fernando Pessoa é muito simpático para o Dom Dinis, naquele põe uma mensagem que diz que ele plantou aquilo já visionando as naus do futuro. Na verdade, ele plantou aquilo porque as areias vinham para cima das terras e aquilo era uma zona de dunas e era preciso controlar as areias, não é? O que não dá valor na mesma, não estou a retirar nenhum valor, não é? E isso não desapareceu, não é? As areias continuam lá, o vento continua lá. Aliás, porventura até temos mais ventos hoje e os agricultores que ficam parte protegida pelos pinhais, que é a parte mais interior, são zonas agrícolas relevantes, não é? Portanto, nós não são só porque já não haver monges em Alcobaça que aquela zona agrícola deixou de ser importante. Como é que isto se pode eventualmente resolver? Há um dos nossos convidados de hoje, que é da AGIF, que é a Agência dos Fogos Rurais, deu ontem uma entrevista em que ele referiu que provavelmente, acho que vale a pena depois tentar explorar melhor essa ideia, provavelmente a única forma de conseguir mitigar o problema, porque vamos lá ver, tirar aquela madeira toda, tirar sobretudo todos aqueles materiais pequeninos, no tempo que temos, são 3 meses talvez, março, abril e maio, depois começa a ficar perigoso, é muito difícil, se não impossível. Aquilo que talvez possa fazer são fogos controlados. O fogo controlado é uma técnica que eu penso que nós em Portugal usamos pouco e que agora, quer dizer, tem vindo a começar a entrar, mas ainda encontramos a usar muito pouco. De que é que falamos quando falamos de fogos controlados? Estamos a falar de usar o fogo em períodos em que há frio e umidade, portanto períodos como estes, para limpar, digamos assim, designadamente o chamado subbosque, portanto, aquilo que está por baixo das árvores, com os tais materiais mais finos. De forma, o fogo nunca fica muito intenso, portanto, é um fogo com baixa intensidade, não estraga as árvores, portanto, anda ali na base, com chamas pequeninas e tal, limpa aqueles materiais incendiários. Materiais finos, não é? Os materiais finos, limpa os materiais finos e aquilo fica, quer dizer, não é preciso andar ali de roçadora como nós vemos nestas alturas, regra geral, pessoas até muito idosas a fazer esse trabalho. Portanto, agora, neste caso, isto pode-se fazer, é uma técnica usada em muitas partes do mundo, há um esforço da própria AGIF para tentar que se faça mais em Portugal. Agora, fazer isto, ele diz, temos que fazer isto provavelmente com um grau de risco superior ao que é habitual, porque agora não estamos a falar apenas de fazer isto em zonas em que as árvores estão de pé, estamos a fazer isto em zonas em que as árvores estão deitadas, em que as copas caíram, em que a possibilidade de haver um descontrole do fogo é maior, mas se não fazemos isto antes do tempo em que aquilo vai secar tudo e aquilo vai ficar explosivo, provavelmente aquilo vai explodir durante o verão. Eu acho que é um tema difícil, digo já, pois, muito provavelmente as populações
não vão ficar demasiado satisfeitas. Não sei sequer se nós temos capacidade técnica para fazer isto. Portanto, se há gente que saiba o suficiente, porque isto implica, inclusivamente, em todas as coisas, uma boa coordenação entre quem está a fazer este trabalho e a proteção civil, no sentido de que tem que estar preparada, não é? Portanto, não se faz um fogo controlado sem ter ali bombeiros profissionais ou de outro tipo ao pé, para o caso daquilo haver algum descontrole, rapidamente voltar a controlar. Portanto, é um tema complexo, mas se calhar é a única solução. E acho que vale a pena debater isso, porque se não começarmos a preparar as pessoas para algo que vai, em muitos aspectos, é contraintuitivo, que é largar fogo para não haver fogo, é uma coisa que é contraintuitiva, não é? Não diz assim, mas então vai arder tudo, isto fica ao pé da minha casa, isto fica ao pé do meu quintal, vai ser difícil. Não sei se vamos ter algum sucesso, até porque a área abrangida é de facto gigantesca.